Boa tarde, galera de Parcial, aqui no Rádio Parcial e todas as nossas plataformas, redes sociais. Estamos recebendo aqui, com muito orgulho, maranhense e está fora do estado, está fora do país, fisioterapeuta esportivo, Flávio Araújo de Jesus. Seja bem-vindo. Valeu, Saulinho, valeu, ouvintes, valeu, telespectadores também, né, porque estão ouvindo a gente. E é um prazer, agradecer o convite e a gente poder conversar um pouquinho, trocar uma ideia dessa vivência minha da fisioterapia no esporte. Flávio, como tu define hoje a importância da fisioterapia esportiva para os atletas de alto rendimento? Eu costumo falar que hoje, só um fisioterapeuta, você ter um fisioterapeuta hoje não é luxo. Para esporte de alto rendimento é uma necessidade. O dia a dia, treino, jogos, então é uma coisa que você acaba fazendo um trabalho altamente extenuante. Então você precisa fazer uma recuperação disso. Então você ter um fisioterapeuta seu para pós-treino, pós-jogo, é uma importância grande. Antigamente quem tinha carro era quem tinha dinheiro, quem tinha ar-condicionado e celular. Hoje em dia você ter um fisioterapeuta não é luxo, é uma necessidade. Para quem faz esporte de rendimento, é isso aí. Assim, você praticamente tem a sua carreira toda perpetuada no futebol. Isso. Tanto futebol de campo como futebol de areia. Isso. É um esporte de muito impacto. Impacto alto, que você tem um esforço muscular e também no futebol de areia, que você faz mais Isso. cada areia. E como teve alguma mudança quando tu saiu do futebol de campo, futebol de areia? Tem alguma mudança assim de tratamento, de rapidez no tratamento, de novas metodologias? Na verdade, sim, a dinâmica ela vai mudar conforme o terreno. A dinâmica do futebol, ela é no gramado ou sintético, ou no gramado normal mesmo, grama natural, você tem uma dinâmica diferente. No futebol de praia, você tem uma dinâmica totalmente diferente porque a areia é instável, te gera uma série de problemas, talvez articulares, questão de lombar, quadril, pelo terreno ser instável, te acaba gerando um problema naquilo ali. Tanto que após a atividade esportiva do atleta no beach soccer, a gente tem que fazer alguns ajustes para poder melhorar, porque senão gera dores, consequente devido ao terreno instável. No campo, são outros fatores, a gente usa outras diretrizes, então a gente sempre trabalha algumas valências relacionadas à força, potência e resistência. Então não é totalmente diferente, o que vai diferenciar é o terreno, porém a conduta para tratamento, tendo a necessidade de cada atleta, é praticamente igual. Um atleta vai ter uma lesão muscular, uma lesão articular, e a gente vai ter que trabalhar dentro daquilo ali. Você passou aqui mais de 10 anos no motoclube. 11 anos. 11 anos, né? 4 anos no Sampaio. Foi, essa média. E você foi pro Vasco, que é um patamar, uma prateleira bem mais alta. Tem alguma diferença estrutural e de equipamentos que você não usava aqui, que você começou a usar lá? É interessante, assim, estrutural a gente sempre tem que levar o que a gente tem de melhor para o atleta. Hoje, com a tecnologia avançando, a gente tem alguns aparelhos que ajudam a gente. Eu costumo dizer que o fisioterapeuta ele tem que ele tem que saber muito de biomecânica e da fisiologia. Ele sabendo isso, ele resolve o problema. Porém, tem aparelhos hoje muito bons, caros, que vão assessorar a gente, dar esse impulso para a gente na recuperação do nosso atleta. Hoje tem alguns recursos que a gente usa. Na época, no Sampaio, aqui há um tempo atrás, a gente tinha alguns aparelhos que hoje ainda perpetuam e tem uma valência muito grande, estão ainda no mercado e tem um potencial grande, mas com o decorrer do tempo foi melhorando. Alguns marcadores, como umas câmeras de termografia, o uso que isso eu não uso, mas eu tenho vontade de fazer, o uso da hidratação, para poder ver como é que o atleta está hidratado ou não, para poder ver o desempenho dele durante a atividade esportiva, durante o jogo. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo conforme a tecnologia vai dando, porque a ciência vai mostrando muita coisa para a gente com bases. Então, hoje tem alguns recursos que a gente usa, que são bem caros, que ajudam a gente no trabalho de recuperação. E hoje você tem tudo isso no Vasco. Tem algumas coisas que são minhas, né, que eu levo para lá. Não assim, de estrutura, o beach soccer é um esporte ainda um pouco carente nisso.
porque de forma geral no Brasil a gente não tem um calendário fixo e com isso faz com que a gente não tenha tenha uma limitação de competições. A gente teve uma competição agora ano passado da Libertadores, que a gente foi campeão, e um campeonato que deu acesso à Libertadores, que foi em Brasília em abril. E esses dois campeonatos que foram grandes, que digamos que teve esse preenchimento no calendário do beach soccer. Aí a temporada não tem um calendário já. Não tem, diferente na Europa, porque na Europa tem. Tipo, depois do mês de maio, começam a pré-temporada na Europa. Itália, Rússia. Então, muitos brasileiros, muitos jogadores, inclusive do Vasco, vão para esses clubes europeus e passam lá 3, 4 meses jogando, para depois vir para cá, porque pagam bem também. E tem o calendário cheio. E o calendário cheio. Passam 3 meses jogando, então depois, aí vai chegar o período de inverno, eles voltam para o Brasil para jogar outra temporada aqui. Mas a questão de aparelho, tem alguns meus que ajudam bastante lá, na questão do que a gente tem necessidade para fazer. Quando tem essa lacuna temporal que não tem competições, tu continua no Vasco? Como é que... Na verdade, a minha ligação com o Vasco é um contrato. Tem competição, o presidente ele vai falar comigo, o Cezinha, e aí a gente entra em contato, organiza tudinho, e aí a gente vai para a competição. E aí a gente fica lá o tempo que for necessário, e depois retorna de novo. A mesma coisa com a base do Vasco é toda carioca, só tem 2 do Nordeste. Eu e o goleiro, que é Rafa, que é de Recife. Então, a maioria é do Rio. É do Rio, então tá mais fácil para eles, né? É mais fácil para eles. Aí tu vai 2 vezes por ano com uma... Quando tem competição, sim. A gente tem uma parceria e tem outros fisioterapeutas lá, que eles vão lá, mas eu tô mais ligado, porque eu já tô desde 2018 no Vasco. Então, foi a primeira Copa Libertadores da América, fui campeão em 2018 no Paraguai. E aí, 2 presentes e 2 que eu não estava presente porque eu estava morando fora na Rússia e não deu para ir. Inclusive, uma competição que eu fui internacional, outra internacional que a gente foi o Mundialito, em 2023, foi em Moscou. Eu estava no Chipre, morando no Chipre, encontrei com eles lá. Meu voo foram 4 horas, passaram quase 36 horas para chegar lá. Dizem que no Chipre só tem um estádio de futebol, né? No Chipre, não, tem vários. Tem vários. Tem vários. Porque como é uma ilha, então ela é dividida no meio, o lado turco e o lado grego. Mas o lado grego... Mas porque agora lá que o futebol... Mas tem vários estádios lá. Tem vários estádios lá. Há pouco tempo tinha... Não são tantos, mas tem alguns. Era só um. Não lembro qual foi o ano que explodiu o futebol lá e só tinha a dificuldade porque só tinha um estádio. Lá, hoje o estádio o time que eu fiquei lá, o jogador que eu fiquei lá era o da capital. E tinha um estádio lá na capital. E aí hoje tem também o estádio do Apollon, do Limassol também, que é outra cidadezinha que é 2 horas de viagem. É mais indo para a região perto da praia também. O Chipre é uma cidade legal, uma cidade bonita, uma maneira de morar. Seleção brasileira de beach soccer. Como é que é trabalhar com os melhores? É engraçado que eu sempre falo quando eu falo isso, e quando eu estava deitado assistindo um mundial de beach soccer, eu olhei Mão, olhei Benjamin, olhei a Nata. Eu falei assim, pô, um dia eu vou trabalhar com esses caras. Eu ainda estava me formando. Aí quando foi aquela correria, Quem lança o sonho virar realidade em pouco tempo. Pouco tempo. E eu falando isso com um cara que eu falei assim, quando eu olhei a reportagem, eu olhei para ele, falei para ele, eu falo com Mão toda vez isso, meu irmão. Eu falava assim, meu irmão, eu vou trabalhar na seleção brasileira. Então, trabalhar com os melhores, hoje, quando eu acordava de domingo e via aquela galera dando bicicleta, fazendo aquela jogada sensacional, aquilo ali para mim foi o ápice. Eu hoje ser amigo desses caras, de Jorginho, Neném, Benjamin, fenômeno. Meu Seria amigo, o Falcão da areia. Exatamente, fenômeno, ele é fenômeno. Ele, que inclusive, me fez o convite para ir para o Vasco em 2018, que foi praticamente o penúltimo ano dele no Vasco, como jogador profissional. E tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele. E conheci ele, Jorginho, jogando uma competição, e eu trabalhando no Sampaio, ele no Vasco. Um amigo meu em comum, que eu fiz um curso do Rio, ele tinha machucado, e esse amigo falou para mim assim, pô, tem um amigo meu aí, um aluno meu que fez um curso, ele tá aí, ele pode te ajudar, Jorge. Ele é muito bom, papapá. Aí a gente tava num outro hotel, aí mandaram me chamar, eu tava tratando o pessoal, eu fui lá, foi onde eu conheci ele, tratei ele também, conversei com ele, papau. Porque nessa época eu não fui no beach soccer, só tinha praticamente a seleção do Maranhão, depois o Sampaio, só tinha eu de fisioterapeuta. E as outras delegações não tinham. Então, às vezes, o Chicão, que é meu grande amigo, o treinador, ele falava assim, doutor, eu prefiro abrir mão de um jogador e te levar, que às vezes a grana não dava, só dava isso aqui. Aí ele tirava um jogador e me levava, porque ele sabia que eu...
Chicão tava aqui em dezembro. Foi, dezembro. Eu treino com ele no Copa Rodrigo, de olhar Aham. o jogo de futsal, tava tendo no Maranhense. Tá revolucionando lá o beach soccer no Peru lá. Ele é manager lá, né? Manager. É, Ele toma manager. conta da Tanto da parte se não me engano, do salão, ele também, futsal e no beach soccer. Ele também comanda Eu estádio falei assim, lá. daqui a pouco tu tá virando presidente da confederação, se piscar o olho, tu tá virando presidente. Ele é muito organizado, ele pensa muito na frente do Isso, esporte. ele tá bem didático, então ele também hoje agora ele é instrutor da Conmebol, então ele sai para dar curso também. Um grande treinador. Bom, eu aprendi muita coisa com ele, a gente tem uma parceria muito grande, um carinho muito grande que eu tenho por ele quando ele sai para... Era nós dois da comissão técnica, eu tinha que ser fisioterapeuta, eu tinha que ser o auxiliar dele, para a gente começar a trocar uma ideia. A gente tem história aí hoje. Trabalhou com ele na seleção? Também, mas trabalhei mais com ele na época no Sampaio, na seleção maranhense. Mas na seleção brasileira a gente teve uma competição que a gente foi junto, foi em El Salvador. Na época o treinador era Júnior Negão, aí a gente trabalhou junto. Ele foi o auxiliar técnico. Isso, exatamente. E assim, hoje no Maranhão, tô vindo aqui, vou estar retornando. Já tô aqui, já tô no Maranhão. Hoje no Maranhão, como é que tu vê essa fisioterapia esportiva no esporte daqui? Que você vê que o Maranhão hoje, nós tivemos entrevista aqui com o Bruno Lobo, que ele que tem que contratar o fisioterapeuta, porque a confederação não vai disponibilizar agora para ele por causa do grande resultado que ele teve nas Olimpíadas. Nós tivemos aqui com a Natália Couto, que foi campeã mundial de beach tênis por equipe, em terceiro lugar individual, e nós tivemos aqui o presidente da Federação de Beach Tênis. Então, assim, o que acontece? Existe essa carência de investimento através das federações para os atletas de alto rendimento. E se o atleta de alto rendimento não tira do bolso, ele se prejudica porque ele vai ficar lesionado, ele não vai ter um rendimento muito bom no esporte, e isso não vai deixar o Maranhão no topo das competições. E nós podemos ver que o maranhense de tudo quanto é lugar aí competindo em alto nível. E como é que você vê essa falta de investimento das federações com os atletas de alto rendimento aqui do estado? Saulo, é uma pergunta até interessante, e a gente, por viver do esporte e gostar do esporte, a gente acha assim, a gente fica um pouco triste, porque só vão dar valor quando precisa. E às vezes é tarde. E eu acho que o investimento na área não digo prevenção, mas tentar minimizar isso, em termos de lesões, ter menos prejuízo sai mais barato. Porque se eu tenho pessoas que falam não vai dar para tu prevenir. Não dá, porque a palavra prevenção, o pessoal usa, tudo bem, respeito, mas quando você fala em prevenir, você é para não ter. Eu prefiro usar o termo minimizar, porque a lesão é inerente ao esporte, vai acontecer. Pode ser um contato físico. Exato. Pisar num buraco na areia. A ideia da gente é tentar minimizar isso num departamento médico, onde vai ter menos tempo lá. Claro que algumas situações são distintas, mas a ideia é tentar diminuir o tempo do meu atleta lá. É diminuir custo para o atleta, porque sem visibilidade ele não consegue ter aquela coisa, o faturamento dele de talvez direito de imagem, se jogador de futebol profissional. Para o clube é difícil ter um atleta pagando uma grana alta e o cara no departamento médico sem render o que ele quer para o clube. Então, se você viabilizar um investimento para isso, para o atleta, ter um fisioterapeuta, ser aquela pessoa que é cuidada por um fisioterapeuta, eu acho que ele vai ter menos danos para aquilo. Eu acho que as federações poderiam investir um pouco mais nisso. Ter esse carinho, não só porque eu sou fisioterapeuta, eu estou falando isso, mas porque a gente sabe da vivência, a gente sabe da necessidade. No meio do esporte vive isso. Assim, Flávio, vamos lá. Um time maranhense, aqui você dá um exemplo de futsal. Certo. O time maranhense de futsal vai apresentar o estado no Campeonato Brasileiro, na Taça Brasil, uma Copa do Brasil em futsal. As federações poderiam mandar na delegação fisioterapeuta. Poderiam como deveriam. Eu acho que deveriam mudar, porque não sabe, competição, o cara vai ali uma semana, joga praticamente todos os dias. Todos os dias, cara. Todos os dias. Partidas que é 20-20 parando, dá
30 minutos. É mais ou menos 1 hora de partida. Alto impacto. Vai chegar no final, o cara não vai no outro jogo e não vai render igual. Exatamente. Eu vou te levar porque quando eu e o Chicão a gente foi pro brasileiro lá em Cuiabá, que a gente foi campeão com a seleção sub-15, que a gente foi campeão brasileiro, que esse título a gente tem, que a gente conseguiu trazer lá com a galera, com a molecada de 2015. Chicão sempre viu isso, a importância, porque ele viu do resultado. Não porque é Flávio que está tratando, mas pode ser outra pessoa que tem essa vivência no esporte e gosta de tratar o paciente porque precisa do atleta para aquilo ali. A gente tem que lapidar o atleta da gente como se fosse um diamante precioso, porque ele vai dar aquele rendimento para a gente. Se a gente fala, tá sentindo isso aqui, mas a gente sabe quando o cara tá dando migué, naquela coisa. A gente sabe a importância que tem que tratar aquele jogador, aquele atleta. Então a gente tem que fazer isso. A gente tem que dar essa importância. Então a gente tem que realmente fazer valer a pena o fisioterapeuta estar em qualquer competição. Porque a gente tem uma função super importante, cara. Porque eu te digo por mim, eu sou o primeiro a acordar e o último a dormir. Quando eu tô no Vasco agora no Paraguai, eu vou ficar parecendo um zumbi. Eu andando para uns quartos do outro. Se bem que eu tinha um quarto meu que a Conmebol me deu para eu poder fazer de departamento médico funcionar. Mas vira e mexe, tinha um lá que eu lá. Pô, tá tudo bem? Como é que tá assistindo uma coisa? Então tem esse cuidado, tem esse zelo com o atleta. Sim, tu que acompanha o atleta, tu sabe assim, o momento, olha, ele tá com uma fadiga aqui muscular, ele tá quase para machucar. Aí que entra alguns testes que a gente tem, justamente a câmera de termografia, eu gosto de fazer muito. Então, atleta beach soccer, por exemplo, jogo todo dia. Então a gente tem que ver, pô, tô sentindo alguma coisa aqui, vamos tratar, vamos ver, vamos fazer a termografia, vamos ver como é que tá. Dá para segurar, o jogo é importante, segura aqui um período, joga só depois. Eu ia te fazer essa pergunta. Você chega a conversar com o treinador, Fala. Fulano ali tá. Fala. Ele dá para ele jogar, mas dá para ele jogar ali Fala. só o segundo tempo. Então, já que tiver precisando dele, gosta. A gente conversa, a gente vê a necessidade do jogo, vê a importância do jogo e vê se realmente o atleta. E conversa com o atleta, o feedback dele é muito importante. Só que esses caras são fome, eles querem jogar. A gente faz assim, a gente dá logo o susto. Tu prefere ficar aqui ou tu prefere ficar mais tempo e jogar depois, aí é uma final. Aí eles já vão logo ter mais sensatez com isso. Então, assim, graças a Deus, os atletas que eu trabalhei, eles sempre foram sinceros comigo. Eu falei assim, depende de ti, irmão. A gente tá fazendo o papel da gente, tô vendo aqui que tem isso aqui. Tu acha que dá? Vamos conversar, conversa com o treinador e a gente vê o parâmetro. A gente conversa para poder ter esse feeling, para poder dizer assim, tá sentindo uma dor na coxa? Não, vai dar. Meu irmão, cara, 2 piques que ele dá, ele sente a coxa e cai. Ele tá fora da competição por quê? Por negligência do cara. Uma lesão grau 3. Porque assim, porque o cara achou que tava uma pontinha, mas achava que dava. Eu acho que não vale a pena expor o cara. Vamos trabalhar, então segura aqui, vamos fazer um recorde, vamos tratar para ver amanhã se dá para jogar. Principalmente, claro, nesses esportes como futsal e o beach soccer, que você pode fazer várias substituições. Exatamente. Então, pô, chega aí, tu joga aí só 10 minutinhos, tu sai, 5 minutinhos. E se o placar tiver elástico, você não tem por que tu te expor. Segura aqui, fica aqui, deixa os outros ir lá, segura a tua onda aqui, vamos já começar a tratar aqui, vamos já começa a estar lá no local. Exatamente, já fiz muito isso. No moto, então, eu fazia direto. No moto, já fui daqui de ônibus com o Chicão, não sei pra onde a gente foi algum lugar do Nordeste. E aí tinha 2 jogadores machucados com lesão muscular. Ele falou assim, doutor, e aí? Depende de tiro, pra cortar ou não. Na verdade tinham 3. Ele falou assim, cara, esse aqui não dá. Mas esses 2 aqui mas esses 2 aqui vai que eu me garanto. Vai que eu me garanto. Meu irmão, a gente foi no ônibus tratando. Um aparelho, no ônibus tratando, parava, tratava, foi não sei quantas horas de voo rasteiro, a gente foi tratando, chegou no hotel, tratava, o jogo saiu no outro dia. Chegou lá, tratava, primeiro jogo não tinha tanta importância, botou os outros, depois jogou, graças a Deus. Jogou, não sentiu nada. Tu tem que também ter esse conhecimento e ter esse filho. Se não tiver, não adianta. Porque aí tu tem que conhecer teu atleta. Porque se tu não tiver esse conhecimento dele, a sinceridade, tu não adianta. Ele também tem que ser sincero. Exatamente, não adianta bater. Ó, não tô com. Não vai dar. Exatamente. Tipo, jogador meu do Vasco que tá na Europa, eles me ligam. Flávio, tu sentia assim. Pô, faz isso aí, vê alguma coisa aí pra fazer, papapá, porque a fisioterapeuta lá, às vezes, não é tão como é a nossa, porque depois eu vou entrar nesse mérito sobre fisioterapia aqui e lá fora. Tem jogador meu que é alérgico a algum medicamento que eu já sei que ele é alérgico, mas, meu irmão, não toma isso, tu toma só isso aí que eles vão te dar, cuidar para tu tomar remédio que tu é alérgico. Aí esse. Ele falou, eu estou ligado a esse daí, que me disse uma vez. Então, se eles te derem alguma coisa para tu tomar, tu toma isso aqui que tu pode tomar, porque tu costuma tomar. Relação, porque a gente sabe do histórico do atleta da gente. Então, quando eles têm esse problema, eles me ligam. Sim, agora eu quero saber qual é a diferença
da fisioterapia daqui do Brasil Cara, para da Europa. eu posso dizer com toda certeza, morei fora, estou morando ainda há uns 3 anos, a nossa fisioterapia está muito na frente dos caras. A gente é muito bom no que a gente faz. Eles têm recursos físicos como aparelhos tops, talvez a gente nem tenha aqui, mas a gente tem uma coisa que eles não têm, a manualidade. A gente junta nosso manual com a tecnologia, dá um resultado sensacional. Eles são mais de botou o aparelho para pegar, a gente assim, poucos fazem isso. Não vou generalizar, mas se fazer um parâmetro, a gente está na frente. A gente fala porque eu vivi isso. E é tanto prova disso porque tem muito brasileiro hoje que leva fisioterapeuta para, como seu fisioterapeuta para a Europa, para trabalhar lá, para depois do jogo estar atendendo. Eu fiz isso durante 2 anos e meio com o Wanderson, hoje está no Internacional. Passei 2 anos com ele, 2 anos e meio com ele na Rússia. Então, acabava o jogo de Humberto. Trabalhei depois com o irmão dele, com o Danilo, no Chipre. Então, isso abre um leque. Conheci outros jogadores, o Bruno Santos, que é do Rio, foi para o Goiás, fui para o Goiás algumas vezes atender ele lá. Hoje ele voltou para o Chipre. Tem o Jailson, que é paraibano, joga na Arábia Saudita. Fiz um trabalho com ele de preparação, de reabilitação funcional com ele, que ele foi para a pré-temporada. Então, vira e mexe, ele tem um problema, ele manda mensagem. Gelson, não tô lembrado, cara, mas eu acho que não. Ele jogou na Atlético Paranaense, lateral direito. Eu sei que Sabe quem é? não. Gente boa pra caramba. Então, tem alguns jogadores que eu conheço, que eu tenho esse contato. Inclusive, tem um também que tá na Rússia, que é Caio, joga no time do Coração da Live. Ele mexe, o Vitor Sutini manda alguma mensagem, manda alguma imagem, eu dou uma olhada, troco uma ideia com colegas fisioterapeutas, colegas médicos, troco uma ideia, passo uma informação legal para poder que tem que ser passada, porque não adianta dizer assim, eu abraçar a causa. Eu tenho amigos, tanto na fisioterapia esportiva como no médico, que posso me auxiliar. Dúvida se a gente vai ter, né, dono da razão, a gente consegue fazer isso direitinho. Eu tenho um contato um amigo muito grande, que foi médico do Flamengo, hoje ele está na Arábia Saudita também, meu xará Flávio, então eu tenho dúvidas, falo com ele também, sobre questão de doping, essas paradas, sobre isso que eu gosto muito de saber, de estar informado sobre isso, e lesões, troco uma ideia legal com ele. Então, graças a Deus, os médicos que eu tenho aqui no Maranhão, em São Luís, na verdade, e aí fora que eu tenho conhecimento, eu tenho um convívio muito legal com eles, eu tenho essa troca legal com eles. Isso é bem legal, porque tu tem, na verdade, um aparato que te dá estabilidade para fazer o teu trabalho. Exatamente. Tipo, eu ligo para um, não dá para atender porque está operando, eu ligo para outro, porque eu tenho alguns leques, e especialista em algumas áreas, joelho, quadril, ombro. Então eu tenho um. É porque eles são especialistas numa área, tu tem que ser. A gente tem que pegar o global. Dominar o corpo. Eles arrumam aqui, a gente tem que saber o global, tem que saber direitinho. Então a gente troca ideia, faz isso aqui, o que deve ser feito, respeitar alguns parâmetros que tem que ser feitos devido a uma lesão. A gente troca uma ideia, porque eu acho que você ser humilde em saber ouvir, porque você não é dono da verdade, e saber, porque você aprende só com isso. Você só aprende mais e mais com isso. Para mim, isso não tem problema nenhum. Até ensinar. A pessoa eu não sabe, meu irmão, se tu quer aprender, eu te ensino. O que eu sei, o que eu não sei. O que eu não sei, a gente vai aprender junto. Eu defendo essa política. Flávio, e aqui em São Luís, tu tá fazendo o que agora? Eu estou atendendo, trabalho com reabilitação traumatortopedia esportiva. Aqui eu sou também membro da Câmara Técnica da Fisioterapia Esportiva pelo nosso conselho, pelo CREFITO. Eu junto com o Escla e o Eclaí, a gente responde pela parte da fisioterapia esportiva. E aqui eu faço meus atendimentos, tanto os físicos lá no Sport Village, e eu também faço meus atendimentos domiciliares. E aí, vira e mexe, então, aberto aí, quando alguma proposta liga, vem para cá, a gente arruma uma lá, já está pronto, e vai para algum lugar, passa 2 meses, 3 meses e volta de novo. A vida do fisioterapeuta esportivo é assim. Tem amigos meus no Rio que são assim, a gente troca essa ideia. Inclusive, ele estava agora cuidando até lá no Internacional do equatoriano, venezuelano, Ender Valência. O Neto, gente boa também pra caramba. E a gente tem esse contato, essa troca de sair, começar, e aí. E a experiência, né? Aprende muito. Aprende muito. Isso aí pra mim é legal. A cultura, tu aprender, tu sair de um lugar para outro e ver como é que tu pode melhorar. Para mim isso é mais gratificante ainda por cima. A gente aprende muita coisa. Você faz só trazer e engrandecer mais o nosso trabalho.
Porque tu olha outras metodologias lá que pode implementar aqui, Isso. como tu pode implementar aí daqui para lá. Exatamente, exatamente. As pessoas, quando a gente vai para fora, esse meio assim, com o pé atrás, vai querer tomar meu lugar. Não, meu irmão, a gente quer aprender, a gente vai trocar uma ideia. Isso não tem negócio de trocar lugar. Eu não venho aqui para ninguém roubar lugar de ninguém, não. A gente vai só para trocar uma ideia e aprender. Então, às vezes, condutas, a gente olha, associa a nossa com a deles, incrementa, bota alguma coisinha, porque o tratamento ele não é receita de bolo. Aí tu botar 2 xícaras de um aparelho, 4 colheres. Não. Vai. O teu trabalho de tratamento é diferente do de Paulinho, é diferente de todo mundo. Então, eu tenho uma lesão. Cara, você saber como você conduz o teu paciente, saber na clínica, avaliando bem, você consegue desenrolar teu trabalho da forma de excelência. Então, assim, você falou sobre o europeu. Ele bota o aparelho lá e fica esperando o resultado. Como se fosse um bolo. Bota no bolo, espera assar. A maioria faz isso. Eu acho que assim, não é uma cultura deles estarem pegando na piscina. Mais... Eu acho que eu vejo muito o esporte europeu, internacional, você percebe que eles têm uma cultura de... eles são não mais... gostam também muito de brasileiro. Eles são muito, assim, de ficar mais na dele em relação à questão de estar ali pegando. Eles não pegam realmente. Vamos levar para o lado cultural. Mas, a nível de conhecimento, a gente sabe que ter o contato, ele vai fazer com que tu tenha até um diagnóstico. Exatamente. E o atleta, ele gosta disso. Se tu botar só um aparelho, o atleta em si, ele não vai ter tanta confiança. Ele vai dizer assim, não tô botando fé. Quando tu vai lá e pega, manipula, faz o negócio que tem que fazer, pô, isso aqui é diferente. Esse aqui faz uma parada diferente aqui que os outros não fez, nunca fizeram. E eu senti que deu alguma coisa aqui diferente que eu tô sentindo. Tá dando resultado melhor. Então, assim, vai muito do profissional. Vai muito profissional. Como eu falei no começo, não vou generalizar. Pode ter alguns que fazem isso, mas eu vi uma boa parte não fazendo. E eu te trago isso como marca. A gente está na frente deles, a nossa fisioterapia é melhor, porque grandes jogadores do mundo levam seus fisioterapeutas, machucam lá quando não tem, vem para o Brasil tratar aqui, porque não ficam lá, ficam quando tem que ficar, mas fico aqui, ou então manda levar para lá, manda trazer, porque confio na fisioterapia da gente. A fisioterapia esportiva não deixa a desejar em nada, não, cara. Nossa fisioterapia esportiva, ela é muito boa. Claro, um prazerzão aqui te ter aqui no nosso equipado parcial, uma rádio parcial, uma entrevista muito boa, esclarecedora, porque eu não sabia que nossa fisioterapia esportiva estava tão avançada de você chegar e dizer que nosso trabalho aqui é melhor do que o dos caras de fora. Muito melhor, eu posso dizer que hoje, inclusive aqui no São Luís, tem grandes colegas trabalhando nos clubes do futebol maranhense que estão bem amparados, e a gente pode dizer que, de forma geral, quem gosta do esporte, quem vive o esporte, está bem assessorado de fisioterapia. Você quer deixar algum recado aí da área do esporte, para a galera que queira procurar, está sentindo alguma coisa, quer procurar você para um tratamento? Tá querendo procurar, a gente tá lá no Instagram da gente, Flávio Araújo de Jesus, é só deixar lá um recado, que qualquer coisa a gente pode estar entrando em contato, conversando, trocando uma ideia, e a gente pode tentar resolver o caso. Espaço físico, onde é que é? Lá no Sport Village, lá no Calhau, só lá me procurar que a gente está por lá dentro. Flávio, muito obrigado e estamos de portas abertas para várias vezes que você quiser vir aqui. Saulinho, eu que agradeço, e quando precisar de novo, meu irmão, estou aqui, a gente pode ficar tarde, manhã, noite, conversando aqui, que assunto tem muito, papai, assunto para falar tem muito, resenha tem muito, gente para conversar, para falar, trocar uma ideia, tem muita coisa para fazer. Eu te agradeço pela oportunidade. Obrigado. Valeu, irmão.